Este aqui é o Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo. Aqui existem vários documentos que falam da história de civilizações antigas, inclusive do Egito. Você conhece alguma coisa sobre o Antigo Egito? Pirâmide. Faraó. Cleópatra. Primeira pirâmide, depois esfinges, faraós. Quase todo mundo, quando a gente fala no Egito, lembra das esfinges, das pirâmides, da Cleópatra. Lembra ao mesmo tempo de um país misterioso e conhecido. Na teleaula de hoje, nós vamos desvendar alguns mistérios do Egito Antigo. De onde vieram os povos que formaram o Egito? Qual a importância do rio Nilo para eles? E o que eles tinham de especial para permanecer até hoje na nossa imaginação? Como viviam, que Deus adoravam? Conheça a história de um rio e de homens e mulheres que adoravam esse rio e que trabalhavam ao seu redor. Um povo tão sério que foi o primeiro a se preocupar com a vida após a morte e tão vaidoso que inventou a maquiagem. Com vocês, o Egito. O Egito é um imenso oásis que fica no nordeste do continente africano, bem aqui. O Nilo, que disputa com o rio Amazonas o título de rio mais comprido do mundo, forma um vale entre o deserto do Saara e a Arábia. O Nilo nasce no coração da África e entra no Vale do Egito. Aí, ele corre no meio de duas cadeias de montanhas, formando a região do Alto Egito. E depois se divide em muitos pequenos rios que formam o seu delta. Essa região é o Baixo Egito. Todo verão, o rio transborda e sai do seu leito por causa das chuvas tropicais em sua nascente e do degelo das montanhas do Alto Egito. Quando o verão acaba, o rio volta para o leito, deixando uma camada de terra muito fértil. Isso faz com que os egípcios possam colher até 2 vezes no mesmo ano. Esta aqui é a Sala do Egito, no Museu de Antropologia e Etnologia da USP. E este aqui é um papiro, que é um papel inventado pelos egípcios. O papiro tem esse nome porque é feito de uma planta chamada papiro, que nasce justamente às margens do rio Nilo. Além do papiro, os egípcios criaram várias outras técnicas e linguagens totalmente revolucionárias que ajudaram no desenvolvimento da comunicação entre os homens. Vários tipos de tinta e os hieróglifos. Isso mesmo, hieróglifos. Essa palavra estranha é o nome que se dá aos símbolos que os egípcios usavam para escrever. E foi assim que nós ficamos sabendo de uma lenda que explicava a origem das terras férteis. Osíris, o rei Sol, foi assassinado por seu irmão Sete, o rei da escuridão. Ísis, que era ao mesmo tempo irmã e mulher de Osíris, chorou sua morte durante a noite toda e pediu a seu filho, Horus, que vingasse a morte do pai. Depois de uma dura luta, Horus derrotou Sete e Osíris ressuscitou. Osíris era o sol, Sete, a noite. As lágrimas de Ísis são as enchentes do Nilo. E Horus é o amanhecer que traz o sol de volta. Essa lenda é muito antiga, quase tão antiga quanto os primeiros povos que habitaram o Egito. Vamos agora ao Egito Antigo, há 6.000 anos antes de Cristo. É nesta época que um grupo formado por pastores nômades chamados camitas chega ao Vale do Egito. Diante de tanta fartura, passam a adorar o rio Nilo como a um deus. Os camitas deixam a vida nômade de deslocamentos constantes para aproveitar as boas colheitas. Diversos clãs ou famílias se juntam para formar os nomos. Os nomos se tornam principados, onde o príncipe é o nomarca. Ô Gil, nomarca, mas nome de reino é monarca. Mas esses daí governavam os nomos. Ah, tá certo, nomos, nomarca, faz sentido. Agora, por que eles se juntaram nesses nomos? Porque nessa época tinha terra para todo mundo, não tinha? É verdade. Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Para quem é nômade, é mais fácil viajar em grupos pequenos. Mas quando o grupo chegou às margens do Nilo, se fixou. Para aproveitar melhor a época das enchentes, era preciso construir barragens, represas, canais. E isso é tarefa para muita gente.
Um grupo pequeno jamais daria conta. Daí a origem dos nomos. À medida que as colheitas foram aumentando, os nomos se organizaram em 2 reinos. O reino do Alto Egito, representado pela coroa vermelha, e o reino do Baixo Egito, representado pela coroa branca. Finalmente, os 2 reinos se juntaram e formaram o Antigo Reino. Este é o ano 3500 a.C. Menes, um chefe militar, unifica os 2 reinos do Egito. Temos o nosso primeiro faraó. 3000 a.C. O faraó Zézer instala a capital do império em Mênfis. O império se expande. Zézer inicia a construção das pirâmides. Querida filha, genro e netos. Chegamos ao Egito e já fomos ver as pirâmides. E dentro das pirâmides, conhecemos vários túmulos dos faraós. Esses egípcios entendiam de geometria, e isso há quase 5.000 anos atrás. Daqui a gente vê que o Brasil, com seus 500 anos, ainda é um garoto. E a sua mãe e eu estamos nos sentindo 2 brotinhos. É muita história mesmo. Até agora você só viu o período do Antigo Reino, que só terminou com a invasão dos líbios e com as lutas dos militares entre si. Um reino que só voltou a se unificar muitos anos depois. Quantos? Acompanhe na nossa linha do tempo o período do Médio Reino. 2100 a.C. Os faraós fixam a capital na cidade de Tebas. 2040 a.C., os príncipes de Tebas conseguem unificar o reino novamente. Fica restabelecido o poder central do faraó. 1780 a.C., o Egito é invadido pelos Hicsos. Eles vêm da Arábia e não há como resistir aos seus cavalos e armas de ferro. Aqui termina o Médio Reino. Foi só por volta de 1500 a.C. que os egípcios conseguiram expulsar os Hicsos. Nesse momento começou o Império. Durante 4 séculos eles viveram em paz. Ricos e poderosos expandiram suas fronteiras, veja só. Primeiro foram até a Síria, depois até o rio Eufrates, onde hoje fica o Iraque. O Egito submeteu ou transformou em aliados do Império todos os povos do Oriente Médio até o leste da África. Aí começou a decadência, o Baixo Império. O Império foi invadido várias vezes, até que... 525 a.C. O Egito é conquistado pelos persas e perde a independência. A partir daí, o Egito é atacado por todos os lados. Logo depois da conquista pelos persas, que vieram daqui, onde hoje fica o Irã, o Egito foi conquistado por Alexandre Magno. Alexandre veio da Macedônia, que ficava nos Balcãs. E em seguida caiu sob o poder dos romanos, que vieram da atual Itália. Você já viu que o Egito era uma monarquia e que o poder do faraó era absoluto. Os egípcios adoravam o sol, o rio Nilo e o faraó, como se ele fosse o sol fantasiado de gente. Para governar, o faraó contava com os sacerdotes, os funcionários do governo e os escribas. Os escribas eram muito importantes porque controlavam as obras e a produção agrícola. E ainda mais importante, calculavam os impostos. A sociedade egípcia era como uma pirâmide dividida em camadas. Cada camada era chamada de casta. A casta determinava o que a pessoa ia ser desde o nascimento até a morte. O filho do nobre era nobre. O filho do artesão tinha que ser artesão e assim por diante. No topo da pirâmide ficava o faraó. Em seguida, os escribas, os nobres e os altos sacerdotes. Abaixo, os sacerdotes menores, oficiais e comandantes do exército. No quarto patamar, artesãos qualificados. Na base, trabalhadores braçais não qualificados e camponeses. A maioria da população estava aqui, na base da pirâmide. Sustentavam as outras castas com impostos. Mas os egípcios não usavam dinheiro. Os pagamentos eram feitos em espécie, ou seja, cereais, frutos ou outras coisas que produzissem. O nosso vizinho lavrador acaba de ser requisitado para construir mais uma pirâmide. Mais uma? Mas e as obras de irrigação? Os armazéns para os cereais? Olha,
Se esse faraó continuar com essa mania de construir grandes obras, logo eu não vou ter como pagar os impostos. Olha, como seu pão de centeio, tome sua cerveja. Graças ao rio Nilo não falta hortaliça nem cereal. E é bom se alimentar bem para continuar trabalhando. E se não pagar seus impostos, vai virar escravo. E se virar escravo, eu me divorcio. Deixa eu voltar pro trabalho aqui, que a irmã do faraó quer usar esse colar na festa da colheita. Eles comiam cereais, como pão de centeio. Tomavam cerveja. Os faraós cobravam impostos para construir pirâmides. Por falar nisso, sabe que eu descobri uma outra coisa? Que vem dessa época a expressão obra faraônica, que a gente usa até hoje em dia. Mas hoje em dia, quem não paga imposto não vira escravo, né? Isso é verdade. Agora, tinha outras coisas que os egípcios eram muito avançados. A mulher, por exemplo, podia pedir divórcio. Vamos conversar com o Caíto, que é estudante de história. Oi, queria que você contasse pra gente por que os egípcios se preocupavam tanto em preservar o corpo dos que morriam. Porque eles foram a principal civilização da antiguidade que acreditavam na existência da vida depois da morte. Os egípcios, eles inventaram um jeito de preservar os corpos dos mortos, porque eles eram muito bons de química. Uma civilização e tanto. Porque eles também sabiam cuidar dos vivos. A medicina egípcia era tão avançada que os gregos diziam que eles eram os mais saudáveis de todos os homens. Saudáveis e, eu diria, bonitos. Olha só essa maquiagem. Maninha, valeu a pena dar duro o ano inteiro para fazer essa viagem. Vou ter 1000 coisas para mostrar para os meus alunos. Os egípcios eram grandes escultores. Veja essa esfinge. E as meninas vão vibrar quando souberem que 5.000 anos atrás eles já se maquiavam. Os egípcios adoravam se pintar e pintar os seus mortos. A maquiagem é um hábito popular que permanece até hoje. Que tal então revisar agora o que você aprendeu sobre esse povo? E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que a civilização egípcia surgiu nas margens férteis do rio Nilo e que os egípcios adoravam o Nilo como a um deus. Acompanhou os vários períodos da história do Egito Antigo, desde o Antigo Reino até o Baixo Império. Conheceu as castas que formavam a sociedade e viu que os egípcios criaram uma cultura original que perdurou durante aproximadamente 3.000 anos. Grandes civilizações. O Antigo Egito, primeira parte. Quando pensamos no Egito, 3 imagens nos vêm à cabeça: as pirâmides, o deserto e o impressionante rio chamado Nilo. Vocês conhecem? Mas primeiro vamos falar desse imenso mar de areia conhecido como o Deserto do Saara. Esse lugar no norte da África não é lá muito atraente para se viver. No entanto, há milhares de anos, ocorreram chuvas abundantes no coração da África. Pouco a pouco, um fluxo de água se formou e gradualmente foi crescendo. Essas águas tornaram-se um dos maiores rios do mundo, o Rio Nilo. Muitas populações se instalaram às margens desse rio, mas viver perto do Nilo tinha seus altos e baixos. Na estação chuvosa, as águas subiam tanto que todas as terras ao redor ficavam inundadas. Mas quando as águas baixavam, a terra tornava-se ideal para a agricultura, pois o solo ficava muito mais fértil. Há milhares de anos, os povos nômades começaram a se fixar e a construir casas ao redor do Nilo. Assim nasceu o Antigo Egito. Os egípcios aprenderam a cultivar a terra rica e fértil. Havia muita comida. Isto significava que, em vez de ir em busca de comida, o povo egípcio poderia ficar em um só lugar, plantando todos os alimentos que precisavam. Você tinha que procurar comida o tempo todo, mamãe. Sim, mas não é mais preciso, querida. O povo egípcio usava as cheias do rio Nilo em seu benefício de forma muito inteligente. Eles inventaram um sistema de irrigação que fazia crescer ainda mais a plantação. Profissões como a do agrimensor foram inventadas.
Assim como os engenheiros modernos, os agrimensores mediam as terras, projetavam os canais de irrigação e muitas outras coisas. Os pesquisadores começaram a usar cálculos matemáticos para ajudá-los no planejamento. Mais tarde, esse conhecimento de matemática ajudaria os egípcios a realizar grandes obras. O Nilo trouxe aos egípcios um outro benefício: o comércio. Os alimentos e outros bens produzidos pelos egípcios eram transportados em barcos e vendidos ao longo do rio. Assim, o Nilo tornou-se importante via para o transporte de mercadorias e pessoas, facilitou as negociações e fez dos egípcios um povo muito rico. Com a abundância de riqueza, de alimentos e com a facilidade de comércio, a civilização egípcia começou a crescer. Tudo graças ao rio Nilo. 3.000 anos de história. Há mais de 5.000 anos, por volta do ano 3500 a.C., o desenvolvimento do comércio e da agricultura ajudou algumas aldeias às margens do Nilo a se tornarem muito ricas e poderosas. Assim, outras importantes cidades começaram a crescer ao longo do rio. Quase 3.000 anos antes de Cristo, o rei Menes criou uma capital em Mênfis e unificou os reinos do Alto e do Baixo Egito. O símbolo do Alto Egito era uma coroa branca e do Baixo Egito, uma coroa vermelha. Por isso, as coroas dos faraós eram duplas. Esse foi o início de um grande império que duraria milhares e milhares de anos. O Antigo Egito ficava numa localização privilegiada. De um lado, o deserto imenso os protegia dos ataques do sul. E do outro lado, o rio Nilo fornecia alimentos e permitia o comércio e o contato com outras aldeias. Manter a unidade do Egito foi difícil para os governantes, já que havia muitos inimigos que queriam invadir suas terras e roubar as riquezas. Os faraós governaram o Egito por mais de 3.000 anos. Imaginem tudo o que aconteceu desde o início do calendário cristão até agora. E os egípcios governaram ainda mais 1.000 anos. É muito tempo! A pirâmide social. Os egípcios organizaram a vida social como uma grande pirâmide. Diferentes grupos de pessoas tinham importância diferenciada. No topo da pirâmide social ficava o faraó. Os faraós governavam o Egito. Todas as riquezas do império lhes pertenciam e eles eram adorados como deuses. Mas a vida do faraó não era simples. Sua obrigação era manter a ordem, controlar a economia, as leis da natureza, as estações do ano, as cheias do Nilo, o movimento dos planetas. Nossa! Era muito trabalho para uma pessoa só. Depois dos faraós, os mais importantes eram os sacerdotes. Sua atividade era servir aos deuses, fazer oferendas e rituais em cada um dos templos egípcios. Depois dos sacerdotes vinham os escribas, cuja habilidade era saber escrever. Embora hoje em dia a gente aprenda a escrever na escola, no Antigo Egito apenas os privilegiados podiam aprender. Isso lhes deu muito poder. No Egito, eles escreviam usando sinais sagrados chamados hieróglifos. Hieróglifos eram desenhos que representavam sons, como o nosso alfabeto, mas era muito mais difícil de escrever. Embora houvesse mais de 700 símbolos diferentes, a escrita era regida por princípios claros e simples. O quarto lugar na pirâmide era ocupado pelo exército. Os soldados são encarregados de proteger o Império Egípcio. O Egito era tão rico que muitos povos quiseram conquistá-lo e tomar suas riquezas. Depois de tantas batalhas, o exército egípcio aperfeiçoou suas técnicas e se tornou muito poderoso. Agora que nós somos poderosos, nós podemos atacá-los! É uma ótima ideia! E assim, o exército egípcio partiu para a conquista de outros territórios a leste e ao sul. Poderíamos pensar que depois de tantos combates, em tempos pacíficos o exército descansava. Mas no Antigo Egito, sempre havia alguma coisa para fazer. Os militares, quando não estavam em combate, dedicavam-se a tarefas como escavar canais de irrigação ou transportar blocos de pedra para a construção de grandes pirâmides. Finalmente, na base da pirâmide
estavam os comerciantes e os artesãos. Abaixo deles, os camponeses. E por último, bem lá no fundo mesmo, os escravos, que sustentavam toda a pirâmide social. Obras colossais. Então agora vamos falar das pirâmides, o mais famoso símbolo do Egito Antigo. As pirâmides ainda hoje guardam muitos mistérios e questões sem resposta. Mesmo os engenheiros modernos têm dificuldade para entender como elas foram construídas. Os faraós egípcios acreditavam que construindo monumentos colossais mostrariam sua grandeza ao longo dos tempos. Cada faraó construía monumentos fantásticos para os deuses ou para si mesmos. Pensem no Templo de Karnak, por exemplo. Composto de 3 santuários, é um dos mais antigos e maiores complexos religiosos do mundo. Pensem na pirâmide de Quéops, a maior das pirâmides. Demorou mais de 23 anos de trabalho constante para ser construída. As pirâmides eram grandes túmulos construídos para os faraós e eram cheias de objetos valiosos. Isso porque os egípcios pensavam que após a morte encontrariam o deus Osíris, então podiam levar qualquer coisa do mundo material. Assim, muitos faraós decidiram estar bem preparados para esse encontro. Levavam sempre muitos tesouros com eles, porque quanto mais oferecessem a Osíris, mais receberiam na vida após a morte. Vamos usar nossa bússola do tempo para ver o que estava acontecendo nos outros lugares do mundo nessa mesma época. O que estava acontecendo em outras partes do mundo enquanto os egípcios construíam as pirâmides? No Vale do Indo, a quase 4.000 quilômetros do Egito, 2 grandes civilizações, nomeadas Harappa e Mohenjo-Daro, dominavam a maior área de todas as civilizações na época. Mais de 1 milhão de quilômetros quadrados. E assim como as águas do rio Nilo levaram o Egito Antigo ao desenvolvimento, as águas do rio Indo também foram vitais para essas 2 cidades. Porque assim como o Nilo, o rio Indo subia uma vez por ano e deixava as terras às suas margens mais férteis. E assim os povos que viviam nesses vales acumularam grande riqueza, tornando-se pioneiros no comércio de artigos de luxo, tais como pedras preciosas e animais exóticos. Vestígios desses comerciantes foram encontrados em lugares tão distantes quanto a Mesopotâmia. Quer dizer que esses comerciantes antigos viajavam para tão longe? Parece que sim. E não é só isso. Vestígios da cultura Harappa também foram encontrados no Irã e na costa oeste da Península Arábica. O Antigo Egito, segunda parte. A arte do Egito Antigo tem características muito particulares, diferentes de qualquer outra cultura no mundo. Os antigos egípcios produziram trabalhos que são estimados até hoje. Esses artistas possuíam um modo particular de representar a vida. Não era a beleza que importava, mas a perfeição do detalhe. Crie seu próprio egípcio. A arte egípcia é conhecida por sempre ter os personagens desenhados em pé e de lado. Os antigos egípcios tinham regras específicas para a representação de diferentes partes do corpo. Por exemplo, as cabeças humanas podem ser facilmente observadas e reproduzidas de perfil. Então os egípcios sempre as pintavam dessa maneira. Ou dessa. Mas os olhos estavam bem representados, como se o personagem estivesse de frente olhando para nós. Digamos que os olhos olhavam para frente e uma cabeça ficava de lado. Um outro exemplo era o busto e os ombros, que eram reproduzidos muito melhor de frente. Já os braços e as pernas, para dar sensação de movimento, eram melhor representados de lado. Essa forma de representar as figuras humanas através de diferentes ângulos dava-lhes uma aparência achatada e retorcida, como se tivessem sido atropeladas. Finalmente, vamos dar uma olhada no faraó. Não, ele não mede 30 metros. Quanto mais importante era uma pessoa na sociedade egípcia, maior era representada pela arte. Então, por isso, o faraó era maior. A ciência. Os antigos egípcios foram grandes astrônomos e cientistas. Na verdade, eles criaram um calendário de 365 dias e cada dia dividido em 24 horas. Esse é o mesmo calendário que utilizamos hoje para saber em que dia da semana estamos, ou para ver quando começam as férias. Dentre todos os cientistas do Império Egípcio, um ganhou destaque e é conhecido ainda hoje: Imhotep, o sábio. Imhotep foi fundador da medicina egípcia, bem como o sacerdote supremo e vizir do faraó Djoser-Netcheriket, para quem desenhou a primeira pirâmide. Assim, tornou-se o primeiro arquiteto da história.
No Egito, os médicos eram muito queridos e respeitados. Eles usavam uma forma inicial de papel, chamado papiro, para escrever anotações médicas e diagramas. Essas anotações, reunidas como um livro, foram transmitidas de geração a geração. Algumas existem até hoje. Graças a esses papiros, sabemos que os egípcios já tinham médicos especialistas que tratavam da pele, dos ossos, dos dentes e do coração, assim como nós temos hoje. Os antigos egípcios também conheciam muito bem o corpo humano e utilizavam centenas de fórmulas para fabricar medicamentos para tratar de qualquer tipo de doença. Para os pacientes muito doentes, os egípcios tinham muitos instrumentos para realizar cirurgias. Os médicos egípcios cuidavam dos doentes, mas também cuidavam dos mortos. Afinal, inventaram as mumificações, muito importantes na cultura egípcia. Diversos estudos sobre o Egito Antigo ainda são realizados com essas múmias. A egiptologia. Soldados, séculos de história nos contemplam. Foi o que Napoleão disse às tropas aos pés das pirâmides. Isso aconteceu quando esse grande militar desembarcou no Egito em 1798. Ele não estava interessado somente na localização estratégica do Egito, mas também nos tesouros que ali se escondiam. Por isso, além de soldados e armas, Napoleão também trouxe da França alguns cientistas para estudar o Antigo Egito. Esse estudo foi nomeado egiptologia. Essa nova ciência deu seu primeiro passo importante quando um oficial francês chamado Bouchard encontrou uma pedra escura esculpida, chamada mais tarde de Pedra de Roseta. Essa pedra continha sinais cravados que compunham um texto escrito em 3 línguas: grego, demótico e hieróglifo. Essa pedra era a chave para desvendar muitos dos mistérios do Antigo Egito. Após muitos anos de estudo da pedra, Jean-François Champollion finalmente decifrou os hieróglifos e afirmou que cada signo correspondia a um som. Assim, hieróglifos egípcios puderam ser traduzidos pela primeira vez. Finalmente consegui traduzir os hieróglifos! Após muitos anos de estudo, Champollion finalmente pôde descansar. Essa descoberta sobre os hieróglifos logo serviu para decifrar a localização da tumba de Tutankhamon. Esse jovem faraó morreu aos 18 anos. Em 1922, Howard Carter encontrou sua tumba, mais de 3.000 anos após sua morte. Os túmulos dos faraós muitas vezes tinham avisos e maldições escritas nas paredes, mas Howard Carter e sua equipe ignoraram as advertências para o bem da ciência. Mas então, houve um apagão no Cairo. E ao longo dos anos, várias mortes misteriosas aconteceram com quem estava lá no dia da descoberta. Desde então, fala-se sobre a maldição de Tutankhamon. E todo aquele que visitasse a tumba de Tutankhamon seria vítima dela. Hoje, no entanto, muitas pessoas visitam o túmulo e ninguém realmente se preocupa com a maldição. Bem, quase ninguém. O fim do Império Egípcio. Assim como diz o ditado, juntos venceremos, divididos cairemos, com o passar dos séculos, o poder dos faraós egípcios começou a diminuir por conta de várias disputas internas. Como resultado, os egípcios foram sendo dominados por poderosos impérios vizinhos. Primeiro pelos persas, depois pelos macedônios e em seguida pelos romanos. Cleópatra foi a última faraó do Egito Antigo. Dizem que nenhum homem poderia resistir à sua beleza extraordinária, que se tornou lendária. Marco Antônio era um poderoso general romano que ficou fascinado por Cleópatra. Ela acreditava que o amor deles traria de volta o esplendor do Egito. Marco Antônio e Cleópatra estavam em guerra contra o imperador romano Otaviano. Mas Marco Antônio e Cleópatra perderam a batalha, deixando o que restava do Egito nas mãos de Otaviano e do Império Romano. Apesar dos milhares de anos que se passaram, a influência da civilização egípcia ainda permanece viva entre nós e seus monumentos colossais nos fazem lembrar de sua grandeza e majestade. Vamos usar nossa bússola do tempo para ver o que estava acontecendo nos outros lugares do mundo nessa mesma época.
O que estava acontecendo no Oriente Médio enquanto Marco Antônio e Cleópatra perderam a batalha contra Otaviano? Essa batalha aconteceu no ano 29 antes do nascimento de Cristo. Naquele momento, os romanos não somente dominavam o Egito, como também oprimiam muitos outros povos que viviam ao longo do mar Mediterrâneo. Por exemplo, um dos reis que serviam aos romanos era Herodes, o grande soberano da Judéia. Herodes não era muito popular entre os judeus porque era cruel e impiedoso e vivia aterrorizado em pensar que alguém poderia roubar-lhe o poder. Nem sequer confiava em seus parentes mais próximos. Durante seu reinado, mandou matar muitos membros de sua própria família para que nenhum deles roubasse seu trono. De acordo com a crença cristã, Herodes recebeu a visita dos 3 reis magos. Eles disseram que estavam procurando o novo rei dos judeus, que, segundo as profecias, acabara de nascer em Belém. Herodes os deixou partir e logo mandou matar todas as crianças menores de 2 anos. Porém, José e Maria fugiram para o Egito, com Jesus ainda bebê, e escaparam da ira de Herodes. Então, o próprio Jesus Cristo viveu no Egito? Isso aí. Os cristãos acreditam que Jesus passou a infância no Egito e anos depois voltou à Judéia para pregar que o amor e a tolerância eram um caminho para alcançar o reino dos céus. Com essas ideias, Jesus criou uma nova religião que atraiu tantos seguidores e mudou o rumo da história ocidental.